Será que teremos Galo e Cruzeiro no sorteio terça-feira, Regis? Torço que não. Eu acho que os dois gostaria muito de rever uma final entre Atlético e Cruzeiro na Copa do Brasil. Quem sabe uma final dessa? Aí sim, essa será uma final legal em jogo único. Né? Tomara que... E é jogo único, né, Regis? Exato. Se o Cruzeiro tivesse hoje, desde o início do ano, o Arthur Jorge, hoje o Cruzeiro estaria pau a pau com o Flamengo no Campeonato Brasileiro. É verdade, não tem a menor dúvida disso. Mas o importante para a China Azul, que foi o Mineirão, é que o Cruzeiro se classificou, vai virar a chave agora. Copa Libertadores da América, a quarta que vem. Né? Como é que é? 12 e 19, dia 12. Hoje é 5, 7, 12. Quarta que vem, Mineirão lotado, o Cruzeiro vai para cima do Flamengo, mas se for com esse futebolzinho aí, já estou avisando antes, viu? Vai ser eliminado. Com esse futebolzinho que está apresentando, vai ser eliminado. Embora o Flamengo também não está apresentando nada, como eu disse ontem, ninguém está apresentando nada. Ô, Gessi, o Flamengo também não está apresentando nada, não. Acabei de falar aqui, Está pau a pau. Não, pau a pau não está. Pau a pau não tem jeito de estar, porque o Flamengo tem 2 times fortes. Se encaixar e jogar, ganha. Agora, o Cruzeiro é a única equipe, como você já disse, que ainda pode bater com o Flamengo e com o Palmeiras. O resto aí não consegue, não. O Cruzeirão classificado. Né? Agora é botar a cabeça no lugar, preparar para o jogo mais importante do ano, quarta-feira, Mineirão lotado. Sabe, o Cruzeiro tem sim que fazer o resultado em Belo Horizonte, porque ele vai com uma certa tranquilidade para o Rio de Janeiro. Eu quero perguntar para o Regis, o fato de o Leonardo Jardim ter dirigido o Cruzeiro com maestria e brilhantismo, tirando a parte que o torcedor ficou puto com ele e foi embora para o Flamengo, então isso é outra história. Mas ele foi um gigante dirigindo o Cruzeiro. Né? Ele dirigiu o Cruzeiro muito bem, foi garfado, senão ele teria sido campeão brasileiro da Copa do Brasil. O fato dele conhecer bem o grupo do Cruzeiro, que ele praticamente montou, é uma vantagem para o Flamengo, Regis? Não creio não, Gessi. Não creio não, porque o time mudou. O time mudou, o estilo de jogo mudou. O Leonardo Jardim tinha um jogo mais direto, mais objetivo. O Arthur Jorge, ele mescla um pouco o toque de bola, controle da bola, o controle da posse de bola, com objetividade. Então, eu acho que é muito pouco, interfere muito pouco. Hoje, a informação, o jeito que os times jogam, o jeito que os jogadores jogam, isso aí está universalizado. Né? Assim, não tem jeito de esconder mais nada, não. Então, eu acho que interfere muito pouco. Né? Eu acho que o Cruzeiro tem condições, sim, de vencer o Flamengo. O Flamengo esse ano não está bem, já está se distanciando do Palmeiras, já foi desclassificado da Copa Libertadores, da Copa do Brasil. Então, é um adversário que é perfeitamente vencível. Perfeitamente vencível. Os dois estão no mesmo patamar hoje. E um detalhe, o Leonardo Jardim vai ser bastante hostilizado no Mineirão, né, pelo fato dele ter saído do Cruzeiro, dizendo que estava com problemas e acabou acertando com o Flamengo 3 meses depois. E isso vai acontecer com toda certeza. Mas é um jogo em que o Cruzeiro tem uma grande vantagem. Ele tem um técnico campeão da Libertadores. Jogo seguro do Cruzeiro, né? Jogo seguro. O Cruzeiro foi dono das ações, o Otávio não fez nenhuma defesa. O Cruzeiro sobrou em campo, muito mais posse de bola, foi quem buscou o ataque. Chapecoense no início do primeiro tempo, até ali, praticamente o primeiro tempo inteiro. O time bem fechadinho, esperando o Cruzeiro, fazendo cera até, tentando buscar o empate, né? Levar o jogo aí para os pênaltis, assim como foi lá em Chapecó, tentando fazer a mesma coisa em Belo Horizonte. Mas o Cruzeiro, aos poucos, foi entrando no jogo, aos poucos dominando as ações, fazendo o Anderson trabalhar. Aliás, partidaça do Anderson também, viu? Goleiro da Chapecoense, goleiro revelado pelo Cruzeiro. Partidaça do Anderson, eu acho o Anderson muito bom goleiro. E mais uma vez ele mostrou isso aqui hoje. Fez ótimas defesas, trabalhou muito, trabalhou bem, evitou um resultado ainda maior do Cruzeiro. Mas aos 45 minutos ali não teve jeito. Primeiro tempo, o Cruzeiro dominou, tentou, mas como tem acontecido com o Cruzeiro nos últimos tempos, né? O Cruzeiro cria, busca, chega, tem posse de bola, é quem vai mais ao ataque,
mas no arremate final ali faltou aquele que faltava, né? Aquele capricho, aquele toque final, aquele último toque ali de refino para colocar a bola para dentro. E aí esse gol veio aos 45 minutos do primeiro tempo com o Mateuzinho, lance dele, né? Ele, Fabrício Bruno, botou para Fabrício Bruno, que nós elegemos em campo. Eu não votei nele, mas poderia ter votado também, porque fez uma partidaça. Assim, deveria ter votado, né? Quando eu votar, você tem que votar no mesmo. Você deveria ter votado no Mateuzinho, o cara fez o gol, esculhambou a cara toda, jogou muito, você tá doido. Mas enfim, tá bem votado. Assim como, acho que foi o Adro que votou no Gerson também, partidaça do Gerson, jogou muito mais uma vez. O Cruzeiro teve essas individualidades aí, quando esses caras jogam, aí o coletivo funciona, né? O Matheus Pereira, mais uma vez, carimbando tudo, jogando muita bola. Gerson, como eu disse, jogando muita bola. O Gerson é um jogador muito diferente, muito acima da média. O toque de bola, o domínio, o refino, a saída de bola. Ele limpa 2, 3 ali num jogo de corpo. Joga muito, muito mesmo, Gerson. Jogador muito acima. E aí o Mateuzinho também, né? O Mateuzinho que entrou no lugar do Romero. Romero, provavelmente o Arthur Jorge já pensando ali, já projetando um jogo contra o Flamengo. Vai ser o Mateuzinho que vai entrar nesse jogo, né? Na Libertadores, semana que vem. Tem o Mirassol no meio do caminho, ele vai descansar provavelmente o Mateuzinho para esse jogo. Inclusive já saiu aí hoje com a cara toda sangrando, né? E tal, foi atendido. Aparentemente nada demais não, fez o gol e tal, mas vai dar uma descansada provavelmente no domingo aí contra o Mirassol, para aí sim estar inteirão contra o Flamengo. Jogou muita bola o Mateuzinho. Eu dizia até antes do jogo, a gente conversava no resenha, até no pré-jogo também. O Mateuzinho vai entrar no lugar do Romero. Sinceramente não me preocupa. O Romero é muito diferente, o Romero é muito acima, é o pitbull ali do meio de campo, é o titularíssimo ali da volância do Cruzeiro. Mas o Mateuzinho tem feito ótimos jogos, né? Então tá entrando muito bem e mostrou isso mais uma vez hoje. O Cruzeiro, então, sobrou nesse primeiro tempo, 45 minutos, o Mateuzinho faz esse gol aí, dá uma tranquilizada. Aí vem o segundo tempo, o Cruzeiro continua dominando, continua seguro, continua tranquilo em campo. Mas a Chapecoense dando aquelas estocadas, né? Buscando um contra-ataque, buscando uma bola. E isso estava gerando uma certa preocupação. Cruzeiro dominando, botando o Anderson para trabalhar, mas não colocava a bola dentro do gol. É bola na trave, é defesaça, é chute para fora. E a Chapecoense ali, até que a reta final já ali, 38 minutos, o Willian lançou o Caio Jorge, ele sofreu um pênalti, ele mesmo bateu. E aí o Caio Jorge precisava desse gol, né? Para dar aquela desafogada, para tirar a nhaca, né? Como a gente costuma dizer. E o torcedor foi junto, o torcedor comemorou, o torcedor apoiou. O Caio Jorge bateu, fez o gol, tirou a camisa, extravasou, comemorou bastante. E aí ele merecia esse gol, né? Agora a confiança volta, né, Gris? Acho que a confiança do Caio Jorge, que estava em baixa, com esse gol aí, com a boa atuação, com a atuação segura do Cruzeiro, precisava dessa confiança voltar, né? Gol importante demais pro Caio Jorge. Ele perseguiu esse gol hoje, né? Ele tava tentando, e curioso, eu até conversava com a Mabi, na hora que saiu o pênalti, porque o Bruno Rodrigues estava na beira do campo. O pênalti sofrido pelo Caio Jorge era a última bola dele no jogo, porque ele ia sair. Então, o pênalti veio na melhor hora possível. Só alguns detalhes assim, né, Matheus, antes até da gente falar do jogo. Primeiro, o Seabra estava falando aqui do Matheus Henrique, que de fato fez um grande jogo e que passar na benzedeira, urgente, né? O Matheus Henrique, ele quebra a costela, ele toma chute na cara, ele tem as lesões mais improváveis. Só falta o pâncreas agora para ele, é igual o Bolas. Mas é impressionante como ele dá azar, o Matheus Henrique, nessa questão das lesões. Teve uma fratura no rosto, né? Uma fratura no nariz. E vai precisar passar por uma harmonização facial, porque o negócio ficou feio para ele. Agora, sobre o jogo, Matheus, assim, foi um jogo muito tranquilo do Cruzeiro, muito tranquilo, Cruzeiro muito soberano, quase 30 finalizações, domínio da posse de bola, a Chapecoense não deu um chute a gol do Cruzeiro. O Otávio poderia ter ido ao cinema hoje, em vez de ir ao jogo, em vez de vir aqui ao Mineirão. Foi um jogo bem tranquilo, de fato, para o Cruzeiro, uma classificação merecidíssima e uma boa atuação do Cruzeiro. O Cruzeiro se defendeu bem, o Cruzeiro atacou bem, o Cruzeiro gerou volume, o Cruzeiro criou chances e fez por merecer essa vitória por 2-0. Eu faço um pequeno porém, porque o Cruzeiro tinha o lanterna do campeonato pela frente, o Cruzeiro vencia o jogo por 1-0, tinha um jogador a mais
E ele só foi definir a classificação dele aos 40 minutos do segundo tempo. Hoje era um jogo para o Cruzeiro ter ido embora mais tranquilo para casa. Por mais que, repito, a classificação não esteve ameaçada. Mas a Chapecoense precisava acertar um chute. O Bruno Matias, logo que ele entrou aqui com 33 minutos do segundo tempo, ele deu um chute aqui do meio de campo que passou longe do gol. Mas se ele acerta, imagina o caos que ia ser o Cruzeiro levando um gol de empate. Com a Chapecoense toda fechada, com um jogador a menos, achando um empate para arrastar esse jogo até uma disputa de pênaltis. Então, assim, para não dizer que foi perfeita a atuação do Cruzeiro, acho que com 30 finalizações a gol, você precisa vencer com mais tranquilidade do que esse 2-0 conquistado aos 40 minutos do segundo tempo. Num jogo mais duro, num jogo diante de um adversário mais forte, primeiro que dificilmente você vai ter oportunidade de ter esse volume de finalizações. E segundo que talvez o seu adversário não te perdoe se você não transformar esse volume, essas finalizações, em gols de fato, né? É um problema desse time do Cruzeiro, a gente já falou. O Cruzeiro tem muitos jogadores que têm dificuldade na hora de tomar a decisão, que têm dificuldade na hora de fazer o gol, né? Hoje o Arroio teve chance, acabou desperdiçando, o Kenji teve chance, acabou desperdiçando. Os pontas do Cruzeiro não são pontas de gols, e isso faz falta, isso é um problema. Mas, enfim, eu acho que é um pequeno adendo de uma grande atuação. O Cruzeiro jogou muito bem contra a Chapecoense hoje. Um jogo, como eu disse, de absoluto controle, com boas atuações individuais. Fabrício Bruno, de novo, jogou uma barbaridade. O meio-campo do Cruzeiro hoje jogou muita bola. O Mateuzinho fez um grande jogo. O Gerson fez um grande jogo. O Matheus Pereira fez um grande jogo. Então, muitas figuras jogando bem. O William jogou muito bem. Jogador muito criticado pela torcida em muitos momentos e tudo mais. Tá certo que hoje um jogo confortável para o William, né? Um jogo de meio para frente praticamente, ele quase não teve que defender. Mas enfim, individualmente o Cruzeiro teve boas atuações e mereceu essa vitória diante da Chapecoense por 2-0. Não só a vitória, como a classificação. Acho que é uma classificação justíssima para o Cruzeiro. O técnico Arthur Jorge contará em breve com 3 novos reforços para o setor ofensivo do Cruzeiro. O clube acertou por empréstimo as chegadas do brasileiro Wesley, do luso-brasileiro João Costa e do uruguaio Luciano Rodrigues. Ao comentar sobre os novos atletas, o treinador demonstrou confiança e destacou o que espera deles. Segundo Arthur Jorge, tanto a comissão técnica quanto a diretoria acreditam no potencial dos 3 jogadores, mas agora cabe a eles justificar a aposta feita pelo clube. O comandante afirmou que espera comprometimento, dedicação e capacidade de agregar qualidade ao elenco. Para ele, o espaço de cada atleta será conquistado por meio do desempenho apresentado nos treinamentos e nas partidas. Até o momento, apenas Wesley foi oficializado pelo Cruzeiro. O anúncio ocorreu nesta quarta-feira. Já João Costa e Luciano Rodrigues ainda precisam concluir os trâmites burocráticos antes de serem apresentados oficialmente. A expectativa da comissão técnica é ter os 3 jogadores à disposição para o duelo diante do Flamengo, válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores, marcado para o dia 12 de agosto. Para isso, o Cruzeiro precisa concluir a inscrição dos atletas até a próxima sexta-feira, utilizando a documentação provisória permitida pelo regulamento. Enquanto aguarda os reforços, a equipe comemorou a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil após vencer a Chapecoense por 2-0. O próximo adversário será definido em sorteio que acontecerá na terça-feira, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Arthur Jorge avaliou positivamente a atuação da equipe. Na visão do treinador, o Cruzeiro controlou a partida do início ao fim, especialmente na etapa final, quando o adversário passou a atuar com um jogador a menos. Ele elogiou a postura, a intensidade e a qualidade demonstradas pelos atletas durante os 90 minutos. Antes de iniciar a disputa das oitavas de final da Libertadores contra o Flamengo na próxima quarta-feira no Mineirão, o Cruzeiro volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. A equipe recebe o Mirassol neste domingo às 11 horas, também no Mineirão. E aí, galera, o que acharam? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!